Oi, pessoal, bem-vindo à parte 3 da nossa aula sobre integrais múltiplas. A gente viu inicialmente que a integral múltipla de uma função de várias variáveis, ela não é uma tarefa muito simples, mesmo que a gente pegue uma função bem simples para integrar, por definição, pela definição. Então, a gente viu em seguida que uma ferramenta para a gente usar seria o teorema de Fubini. Mas o teorema de Fubini, ele é usado para cálculo de integrais sobre retângulos, né. O que a gente vai ver agora nessa aula é que a gente pode ter regiões que não são necessariamente retângulos, mas que de alguma forma a gente pode usar o teorema de Fubini quando a gente pega essa região e aumenta para um retângulo em torno dela. Para ficar mais fácil, então, a gente vai usar exemplos do R2, onde fica melhor da gente visualizar o que está acontecendo. Vamos, então, primeiramente, considerar duas funções limitadas, definidas no intervalo AB, a valores em R, onde f é sempre menor ou igual a que g, para todo x. Então, f está sempre por baixo da g. E vamos definir um subconjunto do R2, que é o seguinte, são os pares x, y, onde o x está sempre dentro do intervalo fixo, só que o y varia entre f de x e g de x. Então, seria algo como essa figura. Olha aqui. O x está sempre entre x igual a A, que é essa reta daqui, e x igual a B, que é essa reta daqui. Só que o y está entre o valor da coordenada y está entre o valor de f de x e g de x. Portanto, um parzinho xy tem coordenada x aqui no intervalo AB e y aqui entre f de x e g de x. Ok, vamos considerar uma f grande definida nesse nosso conjunto rachurado e considerar D como sendo o sup das Gs e o C como sendo o inf das Fs. Lembrando que se a F e a G fossem contínuas, esse sup ia coincidir com o máximo e esse inf ia coincidir com o mínimo. Na nossa F e a G aqui não são necessariamente contínuas. Vamos pegar uma função auxiliar f_, que ela é definida num retângulo que foi estendido em volta desse conjunto rachurado, e esse em volta foi feito a partir desse sup desse inf aqui. Esse inf está entrando aqui, ó, o C, e esse D está entrando aqui, ó. Então, como está definido? Essa nova função, essa f_, ela coincide com a f no rachurado e é zero fora do rachurado. Então, no rachurado, a f e a f_ são iguais. Fora do rachurado, a f não está definida, mas a f_ está, e a f_ é zero aqui, ó. Tá? Nesses pedacinhos aqui. Então, o que a gente tem? Eu consigo escrever o meu retângulo como união do D, que é a parte rachurada, e a parte fora do rachurado até o R. E a gente sabe, e vai mostrar isso, que se a f for integrável, então a f_ vai ser integrável sobre o R. Se a f for integrável sobre o D, a f_ vai ser integrável sobre o R e vice-versa. E a gente observa isso da seguinte forma. Eu noto que se a f_ for integrável sobre o R, por causa dessa igualdade aqui, que eu posso usar ela aqui, ó, e usando um teorema, o último teorema do slide da aula passada, eu vou poder dividir essa integral como integral sobre o D mais integral sobre o complementar do D até chegar no R. Bom, aí a gente observa o seguinte, fora do rachurado, a f_ ela é zero. Então essa integral aqui desaparece. Integral de zero é zero. E no rachurado, o f_ coincide com f. Então, a integral da f no rachurado é a integral do f_ no retângulo todo.
Por quê? Porque eu estendi para zero no pedaço fora do rachurado. Pelo teorema de Fubini, a gente sabe que a integral do F-til, que está feita no retângulo, ela pode ser escrita dessa forma. E aí, então, a gente tem o seguinte, essa igualdade eu coloco aqui, e essa igualdade eu coloco aqui, ó. Então, a integral de f numa região D, ela pode ser escrita como integral aqui, primeiro em y, o y do f-til, dessa função auxiliar, variando de C até D, e depois no x variando de A até B. Só que agora nós vamos ver o que fazer com essa integral de dentro, de forma a escrever ela mais fácil. A gente sabe que o C é o inf dos valores da f, então ele está por baixo dos f's. O f foi tomado sempre como menor que o g. E o D é o sup dos valores da G, então ele é maior que todo mundo, todos os valores do G. Então essas desigualdades valem para qualquer x dentro do AB. Em particular, então, se eu integrar f-til de C até D, vai ser a integral de f-til de C até F, mais a integral de f até g de x, mais a integral de g de x até d, que é o que está escrito aqui, tá? Porque a gente sabe que essa é uma propriedade de integral. Só que, aqui, ó, f-til, para baixo do f, ou seja, do c até o f, a f-til é zero. A mesma coisa aqui, ó, o f-til para cima do G até o D, ele é zero. Então, esse pedaço vai embora, esse pedaço vai embora. A gente fica só com esse pedacinho aqui, onde a f-til coincide com a f no pedacinho rachurado, e o pedacinho rachurado é exatamente onde o y fica entre a f e a g. Então, essa integral de f nesse conjunto D, que não é necessariamente um retângulo, a gente tinha chegado que é essa integral vermelha, mais essa integral vermelha aqui mais escura, esse pedaço de dentro aqui, agora eu posso substituir por causa dessa igualdade, por isso aqui, ó. Tá? Então, é dessa forma que a gente vai calcular essa integral, como sendo a integral iterada, o y variando dessa função f até a função g, e o x variando no intervalo AB. Analogamente, se a gente pensar duas funções aqui, H1 e H2, definidas no intervalo CD, onde eu tenho H1 sempre por baixo da H2, e eu defini um subconjunto da R2, que são os parzinhos XY, onde o Y fica sempre variando no intervalo fixo CD. E para cada Y, o X varia entre o H1 de Y e o H2 de Y. Ou seja, algo como nessa figura aqui. Então, o Y varia da reta y igual a c, que é essa reta aqui, ó, até a reta y igual a d, que é essa reta aqui, ó. Então, o y varia daqui até aqui, ó. O y sempre varia verticalmente. E o x varia horizontalmente. Então, o x está variando o quê? Dessa curva aqui até essa curva aqui. Né? Então, o x está sempre variando aqui, ó. Ok? Beleza. Se a f, então, for uma função integrável nesse conjunto B, que a gente acabou de descrever, de modo análogo ao exemplo 1, a gente pode observar que a integral da f nesse conjunto B seria a integral iterada, onde eu tenho o x variando de H1 até H2,
e o y variando de C até D, conforme na figura aqui, ó. Beleza. Só que aí a gente tem uma outra questão em relação a integrais múltiplas, que é calcular volume de sólidos. Vamos considerar um sólido no Rn e considerar uma função constante igual a 1. E nós vamos definir o volume desse sólido B como sendo integral de 1 dV no B, que eu também posso escrever dessa forma, onde o 1 aqui desaparece, mas ele está implícito que ele existe aqui, e está aqui, tá? No caso particular desse N aqui, CO2, e, portanto, eu estou com um plano, R2. Quando você fala em volume de um subconjunto do R2, na verdade, você está falando de área, tá? Então, nesse caso, em vez de V de B, a gente vai escrever sempre A de B. Ok, então vamos ver uma motivação geométrica para isso, que seria, por exemplo, vamos considerar esse retângulo. A gente sabe que esse retângulo aqui, ó, ele tem base AB, no intervalo AB, portanto, a base tem comprimento B menos A, e ele tem altura 1 aqui. Portanto, a área desse retângulo é B menos A vezes 1, que continua dando B menos A, porque nós estamos multiplicando por 1. Então, a área desse retângulo é B menos A. Ok. Então, o cálculo dessa área seria isso aqui, por definição, né, que a gente escreve, então, no lugar do dV, dx, dy, porque nós estamos no R2, e aí, por causa de ser um retângulo, a gente consegue usar Fubini, e eu tenho, então, o x variando de A até B, e o y variando de 0 até 1. Quando a gente calcula essa integral, vai dar B menos A, que é exatamente a área desse retângulo R. Então, vocês conseguem calcular facilmente. Primeiro calcula em x isso aqui, depois calcula em y. Mas, geralmente, a gente pode considerar um retângulo no Rn, e aí o volume de um retângulo no Rn vai ser a multiplicação dos tamanhos dos lados, né? Que a gente definiu como sendo assim, e nós vamos ver que é de fato isso. Né? Vamos pegar, então, um retângulo específico aqui, onde a gente tem o produto cartesiano de A1, B1 por A2, B2 por A3, B3 e assim por diante. O que a gente vai ter? A integral de 1 dV vai ser, esse dV nosso aqui vai ser dx1, dx2, dx3 até dxn, porque nós estamos no Rn. Vamos calcular a integral de 1, né? O x1, ele varia de A1 até B1, o x2 varia de A2 até B2, e assim por diante, conforme a gente colocou aqui, ó. O x1 varia aqui, o x2 varia aqui, o x3 varia aqui, e o xn varia aqui. Beleza? Então, vamos lá, vamos calcular a integral de dentro. A integral de dentro em relação a x1 vai dar x1 que varia de A1 até B1, que é exatamente o que está escrito aqui. Então, essa integral, como esses valores dos BIs e dos AIs são dados e estão fixos, né? O cálculo dessa integral vai ser B1 menos A1. E esse B1 menos A1 independe do x2, x3, xn, ele pode sair para fora dessas integrais, dessa forma. Aí, então, a gente fica com essa integral verdinha para calcular. Em relação a x2 aqui, 1 em relação a x2 vai dar x2 calculado de A2 até B2, que vai ficar B2 menos A2. E que em relação às demais variáveis, ele é fixo, parado, é uma constante, então pode sair para fora da integral. Com isso, então, a gente vai ter esse resultado, que é exatamente o volume do retângulo. Beleza. Agora vamos considerar esse exemplo onde a gente tem um subconjunto limitado do R2 e eu vou querer calcular o volume desse conjunto do R2. Mas, lembrando, esse conjunto, como ele está no R2, na verdade ele é a área, né? É isso que a gente falou. Então, esse
que seria inicialmente um volume, que daria isso, na verdade é a área da base vezes a altura 1, e essa altura 1 está dada por esse 1, que é colocado aqui, né. E vai dar então o volume sob o gráfico da função constante igual a 1, que é um plano, para o z igual a 1, z como sendo função de x e y, só que constante igual a 1. Então, na altura 1 no z, eu sempre tenho um plano ali, que vai dar, então, a altura desse meu sólido. Acaba que eu calcular o volume do sólido debaixo desse gráfico coincide com a área da base, né. Então isso a gente presta bem atenção para entender como é que a gente pode resolver cálculo de alguns volumes. Antes de fazer alguns exercícios, eu quero lembrar com vocês o seguinte: se a gente tem um conjunto suave, que lembrando, é imagem de um compacto por uma função C1, né, uma função C1 saindo de dimensão menor indo para dimensão maior aqui, para esses conjuntos suaves, a gente viu que a integral nesses conjuntos suaves, ela é desprezível, né? Você pode mudar a função nesses conjuntos suaves e não muda o valor da integral, porque eles são muito pequenininhos dentro do espaço que você está considerando. Então, a gente tem essa questão de o volume de um conjunto suave ser zero. Por quê? Por definição, então, a gente tem isso aqui, né? Mas, por causa de ser um conjunto suave, eu posso variar o valor da função e não altero o valor da integral. Então, eu altero o valor da função aqui para zero, e a integral de zero é zero. Então, com isso, a gente conclui que o volume de conjuntos suaves dentro do nosso espaço, eles são irrelevantes. Beleza. Com isso, então, a gente tem mais uma observação, que é esse exemplo de uma situação onde você não consegue calcular o volume, não com essa nossa integral, né. Com essa nossa integral, a gente pode ter o caso de um conjunto B, por exemplo, o conjunto que é a intersecção do intervalo 0, 1 com os racionais, e, portanto, a gente tem os racionais que estão contidos no intervalo 0, 1, e o volume não está definido desse conjunto, não para essa nossa integral. Então, para alguns conjuntos, essas nossas ferramentas do cálculo 3, elas ainda não vão servir. Beleza. Agora vamos para uma situação, de fato, onde a gente consegue calcular volume de uma região. Vamos considerar uma região do R3, limitada pelos planos coordenados e por esse plano aqui. Então, a gente tem, por exemplo, que plano coordenado é o x igual a zero? X é constante igual a zero, para quaisquer y e z. Esse plano é o plano YZ, onde o x é constante igual a zero. Qual é o plano de y igual a zero? Y é sempre zero. O x e o z podem ser quaisquer. Então, é o plano XZ. Para o y vai ser sempre constante igual a zero. E qual é o plano z igual a zero? Por exemplo, se a gente tiver aqui XYZ, onde esse aqui é o eixo z, para z igual a zero aqui, eu tenho sempre o plano XY. Então, esses é uma forma de escrever os planos coordenados, os 3 planos coordenados. E essa região B, ela está limitada também por esse plano aqui, que está representado aqui quando ele intercepta os planos coordenados por esse triângulo aqui, ó. Então, o que a gente vai ver? 2 formas de calcular o volume dessa pirâmide, né, que ela está indo aqui pontilhadinho lá atrás, e aqui pontilhadinho aqui, onde está interceptando nesses pontilhadinhos os planos x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero. Então, uma forma de fazer esse cálculo dessa
desse volume é fazer a integral de 1dv nesse volume B. E outra forma é de olhar essa equação de plano aqui, isolando o z. Então, o z vai ficar como sendo 1 menos x menos y. E esse 1 menos x menos y, eu posso entender como uma função de xy. Então, eu considero essa f de xy, o gráfico dela, e vou calcular o volume debaixo do gráfico dela. Quando eu olho para o gráfico dessa função, que é esse plano aqui desse triângulo de linhas contínuas que eu fiz aqui, e olhar para baixo, eu vou olhar o que eu vou chamar de chão. Esse chão aqui, ó, que é esse outro triângulo aqui que eu vou rachurar. Esse chão, eu vou desenhar aqui, ele vai ser isso aqui, ó. Vamos pôr aqui o eixo X e aqui o eixo Y. E eu tenho uma reta aqui, que está passando pelo 1 aqui, pelo 1 aqui. E essa reta é y igual a 1 menos x, certo? E esse rachuradinho aqui é exatamente o rachuradinho do que eu estou chamando de chão, tá? Então, eu preciso calcular o x e o y, eles variam nesse chão, né? E o z varia de z igual a 0, que é o plano xy, e o z vai até um plano inclinado, que é esse plano x mais y mais z igual a 1, que eu também estou escrevendo como z igual a 1 menos x menos y. Então, eu estou debaixo dessa função f e estou pegando aqui recortado pelos planos coordenados. Beleza, então a gente tem duas formas de calcular o volume desse sólido, que é, por exemplo, o volume de um dV. Então, o nosso dV aqui, como eu estou no R3, é XYZ, e o Z vai variando de onde até onde? De Z igual a 0 até o plano Z igual a menos X menos Y. E aí, o Y e o X, eles estão variando aqui. E o que é isso aqui? É exatamente o meu triângulo que eu estou chamando de chão, que é, então, vamos desenhar de novo aqui, o eixo X aqui, ó, o eixo Y aqui, e aqui uma reta, que é a reta Y igual a 1 menos X, 1 menos X. Nesse plano XY aqui, o Z igual a 0, tá? E o meu chão é o rachurado aqui, tá? Esse rachurado aqui, esse triângulo. Onde, então, aqui cruza no 1, aqui cruza no 1. E aí, então, eu estou considerando o Y variando de Y igual a 0. Qual é a reta Y igual a 0? É essa aqui embaixo. Até Y igual a 1 menos X, que é essa reta aqui. Então, o Y varia dessa reta até essa reta, dessa reta até essa reta. Lembra, o Y varia verticalmente, dessa reta até aqui nesse nosso Z, dessa reta até essa reta, dessa reta até essa reta. E para isso, nesse pedaço aqui, o X está variando de 0 a 1. O X está variando de 0 a 1. Se você colocar que o X está variando de 0 a 1 e o Y de 0 a 1, é um quadradinho, né? Não é esse triângulo. Então está errado. Ah, mas professor, eu podia trocar? Podia fazer o X primeiro e o Y depois? Poderia. Então, como é que ficaria? Então, vamos de novo. Vamos desenhar aqui de novo. Eu estou com o X aqui.
o y aqui, e a minha reta que está passando aqui no 1 e aqui no 1. Essa reta, ela também pode ser escrita como x é igual a 1 menos y, certo? 1 menos y. Se eu quiser, então, fazer, vamos para cá, o x primeiro, o dx, né? Então, variando em x, a minha integral, como que ela, o x varia horizontalmente, ele vai variar da reta, essa reta daqui, ela é x igual a zero, x constantemente igual a zero, y qualquer valor, até a reta x igual a 1 menos y. Então, o x vai variar aqui até aqui, da reta x igual a zero até a reta x igual a 1 menos y. Aqui até aqui, por exemplo. Né? Enquanto o y varia de 0 a 1. Então, o x varia de 0 até 1 menos y, e o y varia de 0 a 1. Então, nas duas integrais de fora, vocês poderiam fazer assim como tá, que é assim que a gente vai fazer, ou poderia ter feito assim também, tá? Nas duas de fora. Aqui tem a integral de dentro, vai ficar aqui. Beleza. Outra forma de calcular esse volume é calculando o volume debaixo do gráfico da função, essa função aqui, que foi a função que a gente isolou z naquele plano inclinado, né? Então, a gente teria o cálculo debaixo dessa função z, olhando sobre o nosso chão. Então, isso aqui, ó, é o nosso chão, tá? dy dx. E aqui a nossa função. Então, nós estamos olhando debaixo do gráfico dessa função, com o chão sendo aquele triangulinho rachado. Então, vamos lá. Primeira solução vai ser integral de 1 dv, onde vai ficar o nosso dv, como a gente está no R3, é dz dy dx, poderia ser em qualquer outra ordem, mas daí vocês iam ter que achar os limites de integração, depois a gente vai ver como é que se acha isso, né? No nosso caso, a gente está fazendo z primeiro, que é a integral de dentro, depois y, que é a segunda integral, depois a mais de fora, que é a x, tá? Então, integrando em z, né, o 1 em z dá z, que varia de 0 até 1 menos x menos y, né? Então, que vai dar isso, né, porque o z igual a zero é nada, não acrescenta nada aqui. Agora, nós vamos integrar esse pedaço aqui, ó, que é uma integral em y. Então, a gente vai integrar 1 em y dá quanto? Y. X em y. Xy. Y2 em y. Y2 sobre 2. E aí, acerta os sinais aqui. Então, vai dar isso aqui de 0 a 1 menos x. Quando y for zero, zera tudo isso, né? Então, só vai ficar o pedacinho com 1 menos x no lugar de y aqui, que é isso aqui, ó. Aí vamos acertar o que está aqui dentro para ficar um pouco melhor de enxergar. Agora nós vamos integrar isso aqui em x. Então vamos lá. O x quadrado em x fica x2 sobre 2, né? Vezes meio aqui, x3 sobre 3, desculpa. x3 sobre 3 vezes meio vai dar x3 sobre 6, menos. O x integrando em x vai dar x2 sobre 2, e o meio integrando em x vai dar meio vezes x, que é isso aqui. Que tem que ser calculado de 0 a 1, que são os limites de integração. No zero, no x, não vai dar nada, né? Vai dar zero, que soma e continua dando a mesma coisa. Então, quando a gente colocar 1 no x, calculando vai dar 1/6. E a outra forma é calcular o volume debaixo do gráfico dessa função, que então seria debaixo dessa função, que é o plano, só que não o plano todo, é restrito àquele triangulinho que eu estou chamando de chão, que é o triangulinho descrito aqui nesse pedacinho
com o dx dy, ou seja, o y está variando de y igual a 0 até y igual a 1 menos x, enquanto o x varia de 0 a 1. Quando vocês calcularem isso aqui, vai dar 1/6. E se vocês observarem, essa integral aqui é exatamente essa integral aqui. Tá? Então, depois de vocês calcularem, vocês vão ver que dá 1/6. Beleza. Outra situação que nem essa. Nós temos um sólido cuja base é a região do plano XY. Então, ele está falando, qual vai ser o seu chão? Vai ser um subconjunto do plano XY que é delimitado por essa parábola aqui e por essa reta aqui. E a parte superior, ela está contida no plano z igual a x mais 2. Então, isso aqui é descrição de um plano. Mas esse plano aqui, a gente quer integrar esse sólido só sobre essa região limitada por essa parábola e por essa reta, que nós vamos desenhar agora. Olha. Vamos, por exemplo, pegar aqui o y e aqui o x. Vocês precisam sempre desenhar para ajudar vocês a saber quais são os limites de integração. Se a gente colocar 2 aqui, que é o vértice dessa parábola, essa parábola está de boca para baixo, né? Nós estamos vendo aqui o coeficiente do x² é negativo. As raízes são raiz de 2, vamos supor, aqui, raiz de 2, e menos raiz de 2, digamos aqui, menos raiz de 2. E a gente tem a parábola passando aqui e passando aqui. E aí a gente tem essa reta, y igual a x. Y igual a x vai dar aqui a 45 graus, né? E vai dar aqui. Quando a gente fizer a intersecção dessa reta com essa parábola, a gente vai ver que esse ponto aqui tem coordenada x no 1, e esse ponto aqui de intersecção tem coordenada x aqui no menos 2. Tá? É só colocar y igual a x nessa parábola aqui e resolver. Então, a gente está com um pedacinho rachurado que é isso aqui, ó. É isso que ele está falando. A base é essa região rachurada aqui. Que então aqui, ó, em vez de x aqui é y, em vez de y aqui é x. E nós estamos com essa parte aqui, ó, que é a base do nosso sólido, que é, tudo bem, de vez em quando eu faço meio torto, né? Essa parte rachurada, que é aquela parte rachurada que eu fiz lá em cima. Um horror, né? 2 aqui, que é esse vértice da parábola, passando por um 0 aqui, corresponde a esse 1 aqui, ó, esse 1 aqui, e o menos 2 aqui, que é o menos 2 que veio aqui para baixo, tá? E, então, vocês têm que olhar esse plano z igual a x mais 2, quando olha de cima, só o que está acima dessa parte rachurada em azul. É esse volume que a gente tem que calcular. De novo, a gente tem 2 jeitos de fazer. Ou eu olho pela definição como sendo um dv sobre esse S, e daí eu vou fazer como? 1, e o z vai de onde até onde? O z vai de z igual a 0, que é no plano XY, até o plano z igual a x mais 2. E aí, o y e o x, eles vão estar variando naquele meu conjunto lá,
que eu fiz rachurado. Vou fazer aqui de novo. Ó, x, y, que eu tenho uma parábola com o vértice aqui no y igual a 2, passa pelas raízes, raiz de 2 aqui, e menos raiz de 2, digamos aqui, menos raiz de 2. Nossa parabolinha. E intercepta aqui na reta, essa reta aqui é y igual a x, que ela vem ela intercepta aqui também a nossa parábola aqui, dando esse ponto aqui de intersecção, que é o -2. Esse ponto aqui de intersecção aqui, ó, é o 1. Então, a gente tem esse pedaço rachurado aqui, ó, que é o nosso chão daquela figura. Beleza, como é que o x e o y estão variando aqui? Tem um jeito fácil de olhar isso e um jeito mais difícil. Nós vamos falar só do jeito fácil. O difícil não ainda. O jeito fácil é olhar que o y, olha, o y está variando de y igual a x, que é essa reta, até y igual a 2 menos x quadrado, que é essa parábola. Então, o y está variando dessa forma aqui. Então, ele varia, o y varia verticalmente, ele está dessa reta até essa parábola, 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 dessa reta até essa parábola. Enquanto o x está variando de -2, nesse pedaço que a gente rachurou aqui, de -2 até 1. Por isso que tem que desenhar o chãozinho, porque aí você vai ver os limites de integração, tá? Ou então, a segunda forma é calcular o volume debaixo do gráfico da função que você escolher. E no caso a gente escolheu z como função de xy, então essa vai ser a nossa função de duas variáveis. E é esse plano, né? Então, debaixo desse plano, o quê? O que está com esse chão aqui no plano xy, tá? Primeira integral, então a gente calcula isso aqui, vamos calcular a integral de dentro. A integral de dentro aqui é 1 em relação a z, vai dar z calculado de onde? De z igual a 0 até z igual a x mais 2. Então vai dar z de 0 a x mais 2. Né? No zero não vai dar nada, vai dar 0, que não contribui para nada. E a gente vai ter, então, x mais 2. X mais 2 agora eu vou calcular em y. X mais 2 em y, x mais 2 já é constante, em y é só, então, isso aqui sairia para fora da integral em y, né? Só da integral em y, e ficaria isso vezes y, que eu preciso calcular de y igual a x, a reta y igual a x, até a parábola y igual 2 menos x quadrado. Então, eu calculo isso aqui, substituo no y, que era quem eu estava integrando, em y, então vai ficar 2 menos x quadrado menos x, que é o que está aqui, ó. Ajeito isso aqui, vou ter isso, que eu vou integrar agora em x. Então, vou integrar em x, vai ficar x4 sobre 4, 3. x3 sobre 3 mais 4x. E o x vai variar de onde até onde? De -2 a 1. Beleza, calculando isso vai dar 27 sobre 4. Ou a gente calcula a integral debaixo do gráfico de z igual a x mais 2, que é a nossa função de xy. Né? Então, aqui, sobre o quê? Sobre o pedacinho rachurado, que é aquele pedaço entre a reta y igual a x e aquela parábola, aquele pedaço que a gente rachurou de azul, que é esse pedaço descrito aqui, ó, dy dx.
Obviamente que a gente percebe que isso aqui é essa é a integral aqui, ó. Né? E daí quando a gente calcular vai dar 27/4. Beleza, por último então a gente vai, analisar a região do plano que conforma essa figura e queremos calcular essa integral. Como é que a gente calcula essa integral? Né? Como calcula a área, aliás, dessa região? A área dessa região vai ser como se a gente calculasse o volume debaixo do gráfico de uma função constante igual a 1, sobre isso aí viraria o nosso chão, esse chão. Então eu calculo, seria a área da base vezes 1 de altura, e esse 1 vezes essa área, dá essa própria área. Então o volume debaixo da função, identicamente 1, vai dar a área nesse B, que é exatamente o que está escrito aqui. Que aqui tem um 1, esse dx dy é o nosso dv. E aqui, então, a gente vai fazer aquilo que a gente viu que pode ser feito. Eu estendo para um retângulo pertinho, 0 nos pedacinhos, por exemplo, aqui, ó, eu estenderia para um retângulo que é aqui, 0 nesses pedacinhos, e vai dar integral, então, com y variando de y igual a 0 até essa função, ó, y até essa função, y até essa função, y até essa função, que daí vai dar a integral de f de x com x variando de a até b, que também é, conforme vocês aprenderam no cálculo 1, é a área debaixo do gráfico de uma função de uma variável. Então aqui, a gente pode usar ou as nossas ferramentas do cálculo de uma variável para calcular a área, assim, ou a gente pode usar integrais múltiplas para calcular uma área, assim, pensando que a gente está com um volume onde a gente tem uma altura 1 e, portanto, se reduz a área. Beleza? Lembrando, então, que vocês podem pesquisar sempre essas notas de aula na apostila disponível no nosso site do ICMC. Tchau, pessoal.